foi divulgada ontem, e que, de certa maneira, até corroborou a ideia de um tom um pouco mais dovish ao longo dos próximos meses, mais flexível do ponto de vista da política monetária, e ainda assim a Bolsa enfrentando certas dificuldades. Se a gente dividir o ano até aqui, a gente pode separar em 4 momentos. O primeiro deles é aquele primeiro trimestre ainda muito atribulado, com muito ruído político, sem muita cor de como seriam os próximos anos. Daí, a partir do final de março, a gente começa um rally muito interessante, que nos trouxe dos 100 mil pontos para 120 mil pontos. Um terceiro momento em que houve uma certa estagnação, que a Bolsa não conseguia atravessar os 120 mil pontos. E agora, quando a gente finalmente conseguiu ultrapassar, parece que falta um pouco de gatilho. O que eu entendo desses movimentos todos e para onde a gente deve estar caminhando? Estruturalmente, o contexto ainda é muito propício para a compra de ativos de risco locais que continuam baratos, apesar da alta recente. O problema é que parece que estamos transitando de uma primeira pernada de um bull market, porque em termos técnicos a gente entrou num bull market quando subiu 20% da mínima recente, passando dessa primeira fase, que é basicamente uma reprecificação dos ativos de maneira generalizada, sem muito ordenamento, para uma segunda pernada que estaria mais pautada em crescimento e também revisões positivas de lucros corporativos. A gente surfou grande parte uma reavaliação de queda dos juros, que ainda pode cair mais, vale dizer, e agora a gente precisa transitar para uma segunda etapa. O Brasil, os ativos brasileiros pelo menos, têm tido alguma dificuldade para transitar para a segunda etapa, porque, primeiro, a temporada de resultados está longe do ideal, diferente do que a gente tem observado nos Estados Unidos. Os números por aqui está difícil de agradar, em especial os nomes mais pesados no interior do Ibovespa, exemplo de Petrobras, que hoje especificamente sobe, mas do resultado em diante sofreu bastante em termos de volatilidade, né, não especificamente de preço propriamente dito. E também, observando o contexto macroeconômico internacional, a gente tem certas tribulações complicadas para o Brasil, que afetam em especial commodities. De um lado, você tem a China frustrando muitas expectativas dos investidores de maneira geral, e claro que isso afeta preços de commodities, em especial metals and mining. E do outro, você tem essa percepção de que preços de combustíveis mais elevados fariam com que houvesse uma resistência, uma resiliência inflacionária maior, o que, consequentemente, daria maior dificuldade para os bancos centrais do mundo flexibilizarem a política monetária e, consequentemente, também aqui no Brasil. É assim que eu enxergo um pouquinho desse mapa que a gente está navegando. E, como eu falei anteriormente, estruturalmente, ciclos de flexibilização de política monetária são positivos para ativos brasileiros, ou seja, ao longo dos próximos meses, eu entendo complicado. Perfeito. Isabela Takaki, sua pergunta para o Matheus. Agora falando um pouquinho de renda fixa, né? A gente viu aí essa queda, a primeira queda da Selic, a próxima queda. Primeiro eu queria entender na sua visão, né, o quanto já está precificada essa queda aí nos ativos, nos títulos, e com essa primeira queda concluída, né, os novos cortes especificados, o que deve mexer com a renda fixa na frente aí? Perfeito. Eu entendo que o processo de flexibilização da política monetária brasileira não está inteiramente nos preços. Parte dele já foi, porque o mercado já entende que a gente vai derrubar a Selic. Agora, o mercado não sabe até onde a gente vai em termos de queda da Selic, qual é a Selic terminal, entende? E quanto tempo isso vai demorar. Historicamente, o mercado sempre subestima ciclos de flexibilização da política monetária. É justo, porque existe muita incerteza ao longo do caminho. Mas também, historicamente, o fato dele sempre subestimar é o que possibilita, na média, ganhos em momentos de queda da taxa de juros. É o que eu entendo que vai acontecer. Portanto, em resposta à sua pergunta, a gente já viu muita devolução nos prêmios da curva de juros, mas existe ainda muita gordura para queimar em termos de juro real e em termos de juro nominal. Em outras palavras, a renda fixa, os títulos mais longos, indexados à inflação, por exemplo, até mesmo os prefixados também, mais longos, tudo que tem vértice mais longo, duration mais longo, devem continuar andando bem. Eu não estou falando que o caminho vai ser linear, né? Deve ter correções, como a gente tem observado, correções ao longo dos últimos pregões, agora no mês de agosto. Entretanto, a trajetória me parece ser muito construtiva. Assim como para a Bolsa, a gente sabe que juro longo no Brasil tem um comportamento, aliás, no mundo, mas assim, em grande parte do Brasil também, tem um comportamento muito semelhante
ativos de risco, notadamente ações, e a gente observa que, ao passo que a gente deve ter ganho em ações mais do que proporcionais, uma vez que a gente tem mais risco na renda fixa, e a gente teria mais ganhos em small caps especificamente, por conta da maior sensibilidade, liquidez, etc., a gente deve ter também maior ganho nos títulos, em especial os mais longos. Por quê? Como eu falei, a gente vai ter mais quedas das taxas de juros, a gente só começou esse processo, o mercado tem para o final do ano, por conta do comunicado, 11,75%, ele está com mais 3, portanto, quedas de 50 pontos base, mas ele pode, dada a abertura que ele deu no própria ata de ontem, divulgada ontem, acelerar o ritmo. Provavelmente no ano que vem, mas existe a possibilidade, caso os dados de desinflação no IPCA, por isso que o IPCA dessa semana é tão importante, ajudem ele a fazer de tal forma, ele pode já acelerar o ritmo de flexibilização neste ano. Daí sim o mercado teria, por exemplo, uma Selic terminal para esse ano de 11,5%, caminhando para 9% no ano que vem. E daí, se a gente for pensar que a gente caminha para o juro neutro, qual é o juro neutro brasileiro? Nominal. É o 4,5% real, que o Banco Central trabalha, mais a meta de inflação de 3%. A gente tem 7,5%, coloca um prêmio, 8,5%. A gente teria que caminhar para esses 8,5% ao longo dos próximos anos. Ou seja, tem muito mais para cair e, consequentemente, muito mais para ganhar. Pois é, e nesse cenário que você está falando para a gente, também a questão da influência externa, que acaba afetando o andamento das ações no Brasil, quais são os setores que vocês da Empíricos estão olhando com mais interesse? Hoje, a própria Empíricos, se não estou enganado, retirou a Petrobras da sua carteira recomendada. A Vale também está sofrendo por causa da situação lá na China, né? O menor demanda de minério de ferro, possível falência de outra gigante do setor de construção civil na China. Quais são, então, os setores que a Empíricos está olhando com maior atenção nesse momento no mercado brasileiro? Commodities, bancos, utilities, né, como elétricas, ou outros, o setor de agro, ou outros setores? Perfeito. Bem, a gente observa o seguinte, né? Então, tem algumas carteiras dentro da Empíricos, né, com diferentes objetivos. Parte das carteiras já haviam saído da Petrobras no ano passado e as carteiras que ainda tinham a empresa na carteira com uma posição limitada, pequena, optaram por sair agora na virada de semestre, em grande parte por conta do risco de ingerência política e do descompasso entre os preços internacionais de derivados e o preço que a empresa está praticando em território nacional. Nosso entendimento é que, a despeito dos preços mais elevados de petróleo, ou a empresa reajusta, ou, infelizmente, ela vai sofrer nos resultados, como foi na época de Dilma Rousseff, que a gente sabe trouxe muitas consequências negativas para a empresa. Estou falando que isso necessariamente vai acontecer? Não, é outro governo, é outro momento, é outro período da história, mas ainda assim os riscos são tamanhos que a gente optou por sair desse papel. Isso não significa que não tenhamos posições neste mercado, aqui no Brasil e lá fora, mercado de oil and gas, especificamente. Nomes privados, aqui no Brasil, nos atraem mais por conta da falta desse risco de ingerência política, uma vez que nós queremos surfar também esses preços mais elevados, e lá fora, nomes como Chevron também são interessantes do nosso ponto de vista. Agora, outros setores que devem se beneficiar desses são mais sensíveis a esse ciclo de flexibilização da política monetária que me foi questionado anteriormente. Quais são eles? Tudo que tem duration long em bolsa, empresas que sofreram demais no processo de aperto monetário e que agora deveriam surfar mais essa onda de queda dos juros. Quais são eles? Infraestrutura, né, onde tem normalmente duration mais longo em bolsa, incorporação, construção civil também anda bem em bolsa. O varejo, em termos de economia real, ainda é um grande desafio, mas como ele é muito sensível, né, às cíclicas domésticas, nomes de maior qualidade podem ter alguma coisa a nos oferecer, uma vez que eles excluem aquele risco de cauda de simplesmente explodir, como eu tenho absoluta convicção que algumas empresas devem fazer. Em um segundo momento, aprofundar, né? Nesse caso a gente consiga observar que a economia real começa a reagir melhor às quedas dos juros, daí talvez explorar algumas coisas mais sensíveis. Né? Em um primeiro momento, varejo cíclico doméstico com maior qualidade e, para fechar, tentar fazer uma seleção de empresas de baixa capitalização de mercado. Ou seja, tentar procurar uma relação dentro do seu book de ações, do investidor, uma relação que traga nomes de small caps para dentro da carteira, porque historicamente essas empresas de menor capitalização são as que oferecem maior multiplicação de capital. Então, uma seleção bem ampla desse tipo de ativos pode ser muito atrativo para o investidor neste momento do ponto de vista macroeconômico. Do ponto de vista de resultados corporativos, a gente entende que ainda vai ser um grande desafio, porque a economia brasileira está sofrendo bastante. A gente tem que lembrar que o IBCBR, por exemplo, de maio, teve uma queda de 2%.
Ou seja, a economia real ainda vai sofrer um pouquinho até que comece a reagir de fato à queda dos juros. Caiu só 50 pontos, ainda está acima de 13%. Vai demorar para essa queda dos juros maturar na economia real e por isso a economia real propriamente dita, por mais que o PIB esteja pintando um dado muito bom, por alguns fatores bastante específicos, né? Por mais que a gente esteja um PIB legal em termos de crescimento, a economia real não está bem no Brasil. Portanto, a gente prefere mais surfar esses nomes mais sensíveis a ciclos macroeconômicos, que deve ser o que mais vai andar neste momento, do que fazer uma seleção propícia de nomes que têm um fundamento muito apropriado, porque nós sabemos que a economia real terá dificuldades. O que ajuda um pouquinho em termos de fundamento agora seria para selecionar, como eu falei, aqueles nomes de maior qualidade para compensar, para contrabalancear os nomes de pequena capitalização. Fazer um Pareto 80-20, 80% da carteira de ações, não todo, né? Carteira de ações em nomes de qualidade, 20% em nomes mais sensíveis, misturar entre esses dois os setores que eu mencionei anteriormente, incorporação, infraestrutura e etc. Pois é, né? Só antes de passar a palavra para a Isa, desculpa, vou roubar a Isa mais um minuto, esse gancho que o Matheus estava falando. A economia brasileira vai demorar para reagir, BCBR veio negativo agora em maio. Matheus, o que você está esperando para a economia brasileira até o final do ano e no ano que vem, considerando também, além da conjuntura internacional menos favorável, esse déficit monstruoso que a gente vai ter no fiscal, 115 bi esse ano, 140 o ano que vem, uma reforma tributária que vai aumentar a carga, especialmente no setor de serviços, por exemplo, questões como você também citou da Petrobras, mantendo os preços abaixo da paridade internacional e se prejudicando também em termos de orçamento e de números. Qual a sua visão para a economia brasileira para este e para o ano que vem, visão da Empíricos, e como o investidor pessoa física pode se posicionar para evitar de ser atropelado por eventuais desastres que podem vir a acontecer? Tá certo. Pragmaticamente, a resposta ela se diverge em dois caminhos. O primeiro deles é a minha grande preocupação, que é o fiscal, que você muito bem mencionou. O fiscal brasileiro é o grande desafio. Se a gente surfou queda dos prêmios na curva de juros desde o final de março, foi porque existia um risco fiscal muito exacerbado, que foi minimizado por uma aceitação, ainda que parcial, de um arcabouço que, por mais que deva ser revisado ao longo dos próximos anos, funciona, evita que o país exploda. A gente ainda precisa aprovar isso na Câmara, ainda tem projeto de diretrizes orçamentárias para ser aprovado para 2024, então tem muito fiscal para ser discutido e, como você muito bem colocou, o governo, além de apresentar isso, tem que fazer cumprir esse orçamento. Como ele vai cumprir essa regra fiscal? E para isso ele precisa de receita, uma vez que o arcabouço fiscal é extremamente dependente de receita, de arrecadação. Neste contexto, eu entendo que deva acontecer novos pacotes fiscais, para além da reforma tributária, que, do ponto de vista de consumo, né, é mais a questão de organização formal do sistema tributário brasileiro do que qualquer outra coisa. A de renda, aí sim que o governo vai tentar ir na jugular. O problema é que ele não consegue aprovar a de consumo se ele já jogar a de renda neste momento. Então, ele vai trabalhar contra o relógio para tentar fechar as contas conforme prometido. Não entendo que o Ministério da Fazenda vai conseguir cumprir as metas que ele contratou, deve estourar um pouquinho essas metas, ele precisa encontrar 100 bilhões de reais de algum lugar, né? Quero ver de onde ele vai encontrar isso. Então, fiscal é o grande problema e continuará sendo o grande calcanhar de Aquiles do Brasil. Ao mesmo tempo, as sinalizações são positivas. Então, ao passo que você teve um risco muito grande sendo minimizado, você também teve revisões positivas de expectativa para crescimento, para inflação, para Selic, propriamente dito, balança comercial muito importante, a gente viu como é importante no primeiro trimestre, né, puxado principalmente por agro. Só que o agro não vai ser o nosso herói por tanto tempo, uma vez que ele está passando também por um momento de maior sensibilidade agora, né? A gente observa os preços agrícolas, a gente observa como está o armazenamento. Então, neste contexto, o que eu entendo, os próximos trimestres, a gente vai ter agora, no começo de setembro, o primeiro print, né, de PIB do segundo tri. Provavelmente, em termos relativos, não vai ser forte, mas deve evitar um colapso completo. O que eu quero dizer? A gente pode sobreviver esse ano com um PIB de algo como 2,2%, 2,25%, o que é bastante interessante, claro, também pautado por um carrego estatístico muito grande desse primeiro trimestre, e daí ano que vem é outra história, outro desafio que vai ter que contar com o reaquecimento da economia global, que está também aos frangalhos por conta do processo de aperto monetário. Então, a janela de 6 a 12 meses deve ser positivo, mas a gente está contratando um desafio. O primeiro deles, o ruto fiscal, que eu muito bem mencionei,
que era justamente o desafio de fazer cumprir o arcabouço fiscal e entregar esses 100 bilhões que estão faltando. E o segundo é encontrar formas de crescer o Brasil. A queda da taxa de juros deve, entre outras coisas, ao longo dos próximos meses, começar a maturar, mas esse é um processo muito gradual, muito lento, que vai acontecer eventualmente, mas não agora. Ou seja, são dois desafios e, ao mesmo tempo, duas oportunidades, tá certo? Dessa maneira que eu enxergo. Vale dizer, uma coisa importante que eu entendo ser importante ser mencionada, tivemos alguns ciclos de revisões de expectativas. De 2011 a 2016, a gente teve um ciclo péssimo de revisão negativa das expectativas de crescimento. De 2016 a 2019, a gente teve uma estabilização. Então, a gente começava o ano prevendo um PIB e terminava ele com um PIB menor. Isso aconteceu de 2011 a 2016. De 2016 a 2019, a gente teve uma estabilidade disso. E desde 2021, a gente começa o ano prevendo um PIB e acaba com um PIB maior. Esse ciclo positivo de revisão de expectativa também é positivo e eu entendo que ele deva continuar a acontecer, porque ao longo dos últimos 6 anos tivemos reformas estruturais importantes no Brasil que só estão começando a fazer efeito agora. Então, eventualmente, também devemos colher esses frutos, tá certo? Perfeito. Isabela, sua pergunta. Agora eu queria ir um pouquinho para a commodity, né? A gente falou agora há pouco do fechamento do petróleo com forte alta, aí, com uma perspectiva de oferta mais apertada. Tem também a questão do conflito da Rússia aí se escalando. Tem uma questão também de um possível bloqueio ali desses navios ali por parte dos ucranianos que querem atacar, né? Já ameaçaram atacar esses navios de petróleo. E tem a questão também dos estoques dos Estados Unidos. Como é que você está enxergando a commodity diante de todos esses conflitos? Estruturalmente, por conta da oferta, o preço deve se manter em patamares elevados. Por mais que a demanda não esteja lá tão atrativa, por conta da oferta, o preço do petróleo deve se manter em patamares elevados. Então, a gente está vendo agora o Brent $87, não que ele vá para 100, etc., mas ele deve se manter acima de $80 com bastante facilidade. A gente falava isso quando ele estava caindo em direção aos 70, a gente falou, 70 é um ponto de suporte muito importante, porque entra a Casa Branca comprando para refazer as reservas que elas gastaram para ganhar as midterms, vale dizer, e abaixo de 70, a OPEP vem e corta a oferta. Então ele foi cortando a oferta, demorou para reagir, agora está reagindo. E a gente vê a OPEP aprofundando esses movimentos, inclusive a Arábia Saudita em especial, o OPEP mais abrangendo a Rússia também. Neste contexto, a oferta restritiva deve manter o preço de petróleo elevado. Portanto, em termos de preço, numa janela de 2 meses, eu sou construtivo nessa manutenção de preço em patamares elevados. E estruturalmente, a oferta ela é baixa, porque a gente viveu com anos sem capex muito grande na indústria, tanto por conta da retórica de ESG, que afastava investimentos, como também por preços decadentes, né, de 2010 até 2000, até recentemente, na verdade, que fez um ciclo muito negativo para as commodities. A gente sentiu isso aqui no Brasil, a América do Sul sentiu isso de maneira geral, os países exportadores de petróleo, e fez com que houvesse poucos investimentos. Agora a gente está vendo o preço subindo novamente e falta oferta, falta de onde tirar petróleo. E, consequentemente, a gente tem um vetor estrutural de longo prazo, de pouca oferta e crescimento de demanda do petróleo. Claro, isso daqui, aqui a 50 anos, pode se discutir, o petróleo vai acabar, isso é uma discussão retórica, estou falando assim, pragmaticamente, olhando estruturalmente, vai faltar oferta de petróleo e isso, consequentemente, dá suporte para preços elevados ao longo dos próximos anos. Perfeito. Agora, último ponto que eu quero te perguntar, Matheus, é também se vocês na Empíricos estão olhando, além da renda variável, alguma coisa em renda fixa, por exemplo, em crédito particular ou debêntures, que possa ser interessante nesse momento para investidor pessoa física, considerando o macro também que a gente falou, juros, mas também a dívida pública tão elevada. Vocês acham que é mais interessante para um investidor pessoa física olhar para crédito privado, né, o título de dívida de empresas ou de bancos, ou dívida pública através do Tesouro Direto? Tem muita oportunidade boa em crédito privado, viu? Agora, a janela de oportunidade gorda que a gente observou depois do estouro de Americanas, ela já fechou. A gente conseguiu aproveitar bem, com recomendações dos nossos assinantes, fundos de infraestrutura, porque eles têm uma carteira diversificada, listados, tá? Eles têm uma carteira diversificada, gestão profissional, e você monta uma carteira de IPCA mais 8% isento e eles negociam com deságio, esse negócio acaba tendo uma TIR real líquida de IPCA de 9%, ou seja, IPCA mais 9%, né, porque tem um deságio ali,
Ou seja, tinha uma janela muito boa, esse gap fechou, agora está negociando mais próximo da cota patrimonial, tá certo? Ao mesmo tempo, ainda pode surfar o longo carrego, né? Carregar esses títulos. Então, fundo de infraestrutura, a gente gosta bastante, por mais que a janela gorda que a gente teve no primeiro trimestre já tenha fechado, e nomes específicos também vale a pena. A gente teve, por um momento, muito AAA, depois do estouro de Americanas, aquela loucura toda, muito AAA ofertando IPCA mais 7,5, um negócio que vai ser difícil de ver. Essa janela fechou, mas ainda tem algumas oportunidades interessantes, oferecendo juros reais e líquidos gordos, né, para quem deseja carregar por uma janela um pouco mais longa de tempo. Mas faz parte da carteira crédito privado, algo como 15% de toda a carteira de investidor deve ter, seja por títulos diretos, seja por fundos de infraestrutura. Eu prefiro os fundos listados do que fundos de resgate, né, por conta da pressão que tem sobre o gestor, mas de maneira geral também existem alguns nomes específicos, mas eu prefiro fundos de infraestrutura listados e um outro nome AAA. A gente teve, por exemplo, algumas ofertas interessantes recentemente, teve alguns decorridos, né, mercado secundário também negociando a prêmios interessantes, e agora, com o mercado reaquecendo, devemos ter também ofertas boas, porque por mais que o juros tenha cedido na curva, ainda ele está bem gordo, ainda ele está bem elevado. Só para terminar essa questão também, Matheus, interessante que você falou da janela de oportunidade que acabou, ou seja, naquele momento os juros estavam bastante atrativos, mas e o risco de inadimplência? Juros tão elevados não se tornam impagáveis para muitas empresas. Eu me lembro, na época da Americanas, tinha visto debêntures de companhia aérea a 30% de juros, né, contando Selic mais spread, etc. Como é possível pagar um juro tão elevado? Claro que não é 100% da dívida deles com esse juro, mas quanto é possível que uma empresa pague um juros desse tamanho e continue rentável? E vocês não estão esperando uma nova enxurrada de recuperações judiciais ou de renegociações da dívida por causa de juros tão elevados por tanto tempo assim? Definitivamente. Por isso que eu citei os fundos de infraestrutura, porque daí você consegue diversificar em mais de um título, tá certo? Com uma gestão profissional, que é um gestor que vai estar avaliando esses créditos, e por isso que eu citei o AAA. Agora, tem também ter uma seletividade maior, não pode sair comprando qualquer coisa. O que aconteceu com a Americanas foi uma excrescência. Na verdade, o que aconteceu ali foi, não são as minhas palavras, é da diretoria atual da companhia, é uma fraude contábil que aconteceu ali, tá certo? Então, ali foi outro tipo de problema, que pareceu bastante isolado, mas que, claro, consequentemente, estressou o mercado inteiro. Claro que haverá também uma onda de problemas de crédito por conta de uma economia que está se rastejando, de juros elevados por tempo demais. Ao mesmo tempo, a gente teve business, negócios muito grandes. Por exemplo, eu lembro de Equatorial negociando IPCA mais 7% isento, entendeu? Equatorial não vai explodir, não é uma empresa que vai explodir. Foi só um exemplo, mas a gente teve debênture de Rumo, debênture de Raizen, entre outras, que também estavam oferecendo grandes prêmios, tinham um rating de agências de crédito válidas e estavam oferecendo prêmios muito gordos. Então, claro, tem que ter uma seletividade, não pode comprar qualquer coisa. É com um pedaço pequeno da carteira, eu falei 15% da carteira total no máximo, em crédito privado. Dentro desses 15%, você vai diversificar em títulos de qualidade, você pode comprar os fundos de infraestrutura que já vem com uma carteira para tentar mitigar esse risco de um eventual default, certo? Perfeito, perfeito. Isabela, temos mais 2 minutinhos, ultimíssima pergunta para o nosso Matheus. Só para concluir, né, nesse cenário tão instável que a gente está vivendo, um cenário muito diferente do que era o início do ano, a expectativa do que seria o ano de 2023, né? Você que cobre aí o macro, entende bem, né, de cenário macro. Qual que é a sua dica, qual que é a sua conclusão aí que você deixa para o nosso telespectador para poder se posicionar? Estando no Brasil, dá para fazer uma combinação muito interessante de caixa, porque o juro brasileiro em caixa, Tesouro Selic, por exemplo, o fundo DI, paga 2 dígitos e vai pagar 2 dígitos por bastante tempo ainda, e mesmo quando chegar a um dígito vai estar em 9% até o final do ano que vem, então é muito juro. Então, caixa gordo no Brasil vale a pena sim. Juro longo é muito interessante para pegar esse fechamento da curva. Bolsa tem que ter mesmo os perfis mais conservadores, claro, o tamanho, o percentual dentro da sua carteira vai variar em função do seu perfil, se você vai ser conservador, você vai ter menos, se for mais ligado, você vai ter um pouco mais, mas precisa ter um pouco de bolsa e, claro, caso tudo dê errado, a gente precisa ter moeda forte, então ter um pouquinho de dólar, ter um pouquinho de ouro em dólar, também ainda vale a pena, até mesmo porque o dólar está abaixo de R$5,
vale a pena montar uma posição para você que ainda não tem, como uma cabeça de proteção, né? Caso essas outras parcelas do portfólio deem errado, eu ainda vou ter uma moeda forte, ainda vou ter um metal precioso em que eu posso me ancorar numa janela mais fechada de preço, numa janela de tempo, uma janela mais negativa, mais pessimista. Matheus, telegráfico, temos poucos segundos, dólar então baixo, continua baixo com a situação de exportações, recordes, balança comercial, investimentos entrando, ou você acha que o dólar vai voltar a subir até o final do ano? Claro que sabemos que dólar é o jeito que Deus inventou para humilhar economistas, mas vamos fazer essa tentativa para dar uma expectativa para o nosso público. Em termos de fundamento, eu entendo que o dólar seja mais para 4,50 do que para R$5. Perfeito. Então, vamos ver o que vai acontecer e com certeza voltaremos a falar com o Matheus Spiessa, estrategista da Empíricos. Muito obrigado, Matheus. Sempre um prazer ter-o conosco aqui no Closing da BMC. Eu que agradeço. Uma boa tarde. Vamos rapidamente ver como está a Bolsa nesse momento, 10 para 5, né? 4h50 minutos. Bolsa continua em forte queda, 0,71%, perde os 119 mil pontos. Nesse momento, 118.239 pontos para o principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo. Vamos dar uma olhada aqui no nosso profit da Nelógica, como está a situação. Pior do dia continua sendo a CVC, um desastre a CVC. Nesta quarta-feira, uma queda de quase 8%. Pets perde 6,35%, Lojas Renner 5,07%, melhor do dia. Continua sendo a São Martinho, é a força do agro, 2,77% de alta, a Via sobe 2,73% e a Rumo 1,97%. Petrobras sobe 0,83%, R$ 30,47. A Vale cai 0,84%, R$ 66,89. Isa, Wall Street como está fechando e o petróleo, que direção foi? Continua em queda aí, Dow Jones, inclusive aumentaram as quedas aí, 0,53% de queda índice Dow Jones. Lá em Nova York, S&P 500 queda de 0,62% e